para falar com a amada igreja. Amém? Hoje vamos trocar uma ideia, né? Eu falo assim porque eu não sou pregador. Hoje foi uma benção, o pastor Felipe pregando aí. Esse sim é o pregador, eu não, eu só troco ideia, né? Estou aqui para somente dar o meu melhor para Deus e para a amada igreja, que estamos aqui para servir a vocês, amém? Então, sem mais demanda. E cadê o Maurício? Foi arrebatado não, porque eu estou aqui, né? Ô Maurício, cadê tu? Para tocar aqui, ó, amém? Para me acalmar mais um pouquinho. Estou vendo que tem um visitante aqui, é visitante, irmão? Vocês dois aí? São visitantes, amém? Sejam bem-vindos. E a igreja fala o quê? Rapaz, esses visitantes não vão nem mais querer vir, né? Mais forte, Deus abençoe o quê? Amém. Se você não tem um lar cristão, a Nova Vida aqui está de portas abertas. Temos a equipe do acolhimento, os RRs, os casais. Juan e Roberta já falaram já com eles? Ah, já sabia que você tinha falado, viu? Isso aí. Visionário. Antes de o pastor falar, o cara já está lá. Ó. Pim, isso aí mesmo. Amém. Então vamos lá. Atos no capítulo 1, no versículo 8. Aí, ô Maurício. Maurício sai fora, nem fala nada. Amém, rapaz. Eu acho que a idade está chegando. Atos capítulo 1, no versículo 8. Eu vou ler na minha Bíblia, mas pode colocar ali, pode projetar se quiser, que fala assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Vou ler mais uma vez agora aqui. Mas recebereis o quê? Ao descer sobre vós o quê? E sereis minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Amém? Oro pela minha vida. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esse dia, meu Pai, por esse momento, meu Pai, de ler a Tua palavra, meu Pai, de compartilhar, meu Pai, aquilo, Deus, que o Senhor colocou sobre o meu coração, meu Pai. Eu sei que nada foi por acaso, meu Pai, nunca é em vão, meu Pai. O Senhor permite, Senhor, todas as coisas, meu Pai. Então, que o Senhor venha me usar mais uma vez nessa noite, que eu possa ser capacitado pelo Teu Espírito Santo nesta noite e que a Tua palavra, Jesus, nós sabemos que ela não volta vazia, meu Pai, mas que o Senhor possa ficar à vontade em nosso meio, meu Pai, que mais uma vez o Senhor possa ser glorificado e exaltado, agora e para todos sempre. Amém. Ô Maurício, está passando mal? Ah, então tá, só por causa disso. Amém. O JP, ele está aí? Não, né? Tá bom, amém. Então vamos lá. Atos no capítulo 1, no versículo 8, que nós lemos aqui. Quem foi que escreveu o livro de Atos? Foi o doutor chamado Lucas. E quem foi esse Lucas? Lucas foi chamado por Paulo, médico amado. Lucas foi um doutor que Paulo encontrou em Troade, né? Lucas, ele cuidou tanto de Paulo quanto a sua doença, e o aconteceu, mas é durante seus empreendimentos, quando ele mais precisava. As alusões feitas por Paulo a Lucas o retratam como fiel companheiro de viagem ele foi. Está em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11. Então, a grande amizade entre Lucas e Paulo, ele se perdurou até a morte do apóstolo dos gentios em Roma. Pois Lucas foi uma das únicas pessoas que nunca abandonou o apóstolo Paulo, ou seja, foi um amigo fiel do apóstolo Paulo. O evangelho aqui de Lucas, ele faz parte do grupo dos sinóticos, é o terceiro e mais longo dos 4 evangelhos. E quais são o evangelho? Mateus, vamos lá, igreja, se a igreja vem para a EBD, Mateus, o quê? Eita, rateou aí, mas vamos lá. Vamos na fé de Jericó. Amém? Amém? Amém, Ronaldo?
Então, o evangelho aqui de Lucas faz parte desse sinótico, como eu falei. Lucas era uma pessoa organizada. E ser organizado, ele era uma pessoa muito perfeccionista. Eu fico pensando, por isso que o evangelho de Lucas, amados, ele é o mais longo. Porque a pessoa perfeccionista, ela é mais o que? Cheia de detalhezinho, né? É para aqui, é para ali. Quando aquela pessoa faz a faxina, né? Eu tenho um colega meu que ele, quando ele lava o carro, né, ele passa cotonete, não é cotonete, é hastes flexíveis, né? No ar-condicionado, para tirar a poeirinha. Eu falei, cara, você fica 5 horas só lavando a parte interna desse carro, né? Ele fala exatamente isso, mais ou menos isso. Ele tira até o banco do carro para tirar os detalhes. Eu falei, misericórdia. E Lucas era exatamente assim, né? Se você for ver, Lucas é o maior de todos os evangelhos, porque ele era uma pessoa detalhista, perfeccionista. Lucas, sem dúvida, era um artista com as palavras, amados. Lucas, ele manejava com certa elegância a língua comum falada nessa época, que era o grego. Lucas preocupava-se em ser compreendido pelos ouvintes. Ele não possuía nenhum tipo de preconceito. Ele era muito compassivo com os pobres, com as mulheres. E as mulheres, amado, desse tempo, elas eram muito rejeitadas. Ele era um cara que dava atenção pelas pessoas, o quê? Sofredoras. Com aquelas pessoas excluídas socialmente, ele era um tipo desse cara. Dava atenção para esse tipo de pessoas, para os grupos mais oprimidos e sofridos dentro dessa época. Era o doutor Lucas. Deus, amado, nunca erra. Deus nunca erra nas suas escolhas. Por isso que ele escolheu exatamente o doutor Lucas para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Ele escolheu Lucas na hora certa e para a tarefa certa. Ou seja, Deus te escolheu na hora certa e para a tarefa certa. Amém, igreja? No evangelho aqui de Lucas, o propósito é a ação do Espírito Santo. Fala, ação do Espírito Santo na vida de Jesus Cristo. Lucas apresenta Cristo como filho do homem. Filho do homem. Em Atos dos Apóstolos, só vemos que o propósito é a ação do Espírito Santo na vida da igreja, ao qual se permeou até hoje, o qual nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, porque teve uma ação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. O livro de Atos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Se você se notarem bem, o último capítulo de Lucas tem 2 temas centrais. Quais são esses temas? A promessa acerca da descida do Espírito Santo. E a segunda, a ascensão de Cristo aos céus. Ou seja, o momento que Cristo ele volta aos céus à destra do nosso Pai. Então, quando você lê Atos no capítulo 1, o qual nós lemos nessa noite, no versículo 8, você encontra os mesmos 2 temas, a promessa acerca do Espírito Santo e a ascensão de Cristo aos céus. Se você percebeu, Atos, ele começa aonde Lucas termina. E Lucas mostra a ação do Espírito Santo na vida de Cristo. Atos mostra a ação do Espírito Santo na vida da igreja, das nossas vidas. O livro de Atos, ele conta a história de como o cristianismo, né, no século I, onde é que ressurgiu, que foi fundado com muitas heresias, né? Mas também o cristianismo também estava ali para combater isso, organizado com problemas, e que muitos problemas que também foram resolvidos também dentro dessa época. A comunidade dos crentes, ela surge, amado.
Aí que surge, pela fé no Cristo ressurreto e no poder do Espírito Santo, que a capacitou, amado, para quê? Para testemunhar, para evangelizar, para servir ao Deus vivo. Então, pela fé em Cristo e através do poder do Espírito Santo, a igreja cristã pode ser um agente de mudanças. E quando eu falo agente de mudanças, amados, na escola bíblica nós estamos dando o livro sobre missões. E nós já falamos sobre missões, amados, onde é que a igreja ela é importante de ter aqui na terra. Você está aqui hoje é porque alguém evangelizou a sua vida. Alguém pregou a verdade e você está aqui na igreja. Então, a importância da igreja. Igreja, quando eu falo templo físico, Nova Vida, Assembleia, Presbiteriana, a importância das igrejas está aqui na terra, porque as igrejas, amado, na época de Atos, no capítulo 1, foi uma agente de mudanças e até hoje se permeia como agente de mudança e se vai até Jesus voltar, restaurando vidas e mudando pessoas, amados. Por isso que nós estamos bem atentos. Quem esteve aí na quinta-feira, não foi bênção? Um missionário do Egito que estava aqui levando a palavra, amados, né? Levando, o mais engraçado que ele falou, que na época o Islã, o pessoal lá, né? Eles achavam que a Bíblia, quem lesse a Bíblia se transformaria em macaco, né? Ele falando isso, quem prestou atenção nisso? Né? Foi muito engraçado isso, mas pela fé, amados, em Cristo e através do poder do Espírito Santo, a igreja cristã, amada, está aí até hoje, transformando vidas. À medida que enfrentamos novos problemas, encontraremos no livro de Atos dos Apóstolos importantes soluções. E quais soluções seriam essas? Qual tipo de soluções seriam? E qual tipo de problemas seriam esses? É alegria no Espírito Santo, e não do Espírito Santo. Então, por que no Espírito Santo? Porque quem deixa de ser conduzido pelo Espírito Santo, amados, ele produzirá sempre a justiça, a paz e a alegria, e não o argumento. Por isso que nós temos que ter alegria, não do Espírito Santo, no Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, ele trabalha, existe movimento dentro da igreja, existe entusiasmo, existe o quê? Crescimento dentro da igreja, existe menos fofoca, menos discórdia, porque não há lugar para essas coisas, só há lugar para uma coisa, para o Espírito Santo. E quando há lugar para o Espírito Santo, não há disputa de quem canta mais, de quem prega mais, de quem é mais isso, qual é a equipe que faz mais coisa. Não tem lugar para essas coisas, só há crescimento para uma coisa, crescimento do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Então o Espírito Santo, ele nos dá motivação, nos dá energia, habilidade para sempre levarmos o Evangelho de Cristo. Então, qual é a sua posição no plano de Deus para disseminar o cristianismo nessa noite? Qual é o seu plano, igreja? Qual é o seu lugar neste movimento? Qual é o lugar nessa noite? É isso que nós vamos discutir. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui, então, qual o verdadeiro propósito da existência da igreja aqui na Terra? E quando eu falo de igreja, agora, é templo. Sou eu e sou você. Não é mais Igreja Nova Vida, nem é Assembleia. Então, qual é o verdadeiro propósito da existência da igreja aqui na Terra? Quem pode me responder nessa noite? Quem sabe? De sermos testemunha de Cristo. Somente
pelo Espírito Santo. Então, ser igreja é mais do que ser um membro. Ser igreja é mais do que ter uma carteirinha de membro. Ser igreja é mais do que pregar, do que louvar, do que ensinar, né, do que dar aula. Ser igreja é mais do que vir para os cultos. Ser igreja é mais do que participar da Santa Ceia todo início de mês. É muito mais do que isso. Então, o que é ser igreja cheia do Espírito Santo nesse século, nessa época tão pesada? Ser uma igreja cheia do Espírito Santo é carregar os ombros, o peso da responsabilidade de Cristo nas nossas vidas. Isso é ser igreja. Ser uma igreja cheia do Espírito Santo é darmos continuidade àquilo que Cristo, Ele começou a igreja fazer aqui na terra. É isso ser igreja. Então, essa missão da igreja cheia do Espírito Santo, da continuidade, é ser extensão do ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Então, quando você recebe o Espírito Santo, amado, você frutifica. Não tem essa pessoa falar, eu recebi o Espírito Santo e não está frutificando. Um dos sinais, sabe o que é? Que a pessoa não frutifica? Quando a língua é maior do que a boca. Vocês sabem o que eu quis dizer, né? A pessoa fala mais do que a língua. Ainda fala que recebeu o Espírito Santo, amado. Quando você recebe o Espírito Santo, você frutifica. Então é possível ter frutos sem revestimento, se você parar para analisar. Mas é impossível ser revestido sem frutos. Mas é importante o quê? São os frutos. O fruto do Espírito, amado, é para todos. Mas o revestimento de Deus, Ele dá conforme a necessidade da igreja, como diz a palavra de Deus. Então, nem sempre a evidência de um dom se traduz em comunhão com Deus. Porque a palavra diz, naquele dia o quê? Senhor, eu expulsei o quê? Eu curei o quê? E o que o mestre vai falar? Falar em línguas, profetizar, mas muitas das vezes é um adúltero, fofoqueiro. Com certeza o Espírito Santo não habita nele. Porque na mesma fonte, amado, não jorra duas águas. Eu falo isso sempre com o crente lá no trabalho. Eu não sou um crente mais perfeito, mas eu procuro muito vigiar, mas é naquilo que eu falo. Me desculpa, tá bravo, tá seco. Só eu falo aqui, e você não fala? E um dia eu falei exatamente isso, eu citei essa passagem. E às vezes ele liga o computador, põe o louvor bem alto, mas ele sempre está falando, aquele cara impossível, sempre acha que está certo, nunca ouve ninguém. Eu discuti ele seriamente na quinta-feira. Eu falei, cara, na hora do meu almoço eu vou sair para não te prejudicar. Uma hora ele fala de Deus, outra hora ele está tendo atitudes que não provém que a palavra de Deus nos aborda, nos ensina. Então, o fruto do Espírito, amado, ele é o resultado da presença do Espírito em nossas vidas. O fruto no Espírito, eu já falei isso aqui e eu vou repetir mais uma vez, não é algo que você pede para Deus, é algo que você anda com Deus. A pessoa vai ver, essa pessoa é diferente. Quem já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Né? Essa pessoa tem
Não sei porquê. Às vezes a gente não precisa nem abrir muita boca. Mas falar assim, pô, essa pessoa é minha... Você é crente? Né? Eu me lembro que eu me converti muito, muito novinho. Eu falei isso já na EBD, né? E eu falei já aqui, né? Na minha época era o 2º grau, né? Eu não sei como é que está hoje. E eu me lembro disso até hoje. Tinha uma menina chamada Vanessa, no meu 2º grau. Uma loura de olhos verdes. Aí, na hora do recreio, na hora do intervalo, ela me agarrava. Eu falei, Jesus amado, agora eu sou crente, eu estou procurando ficar firme com o Senhor. Ela me agarrava, eu falei, Jesus, o que vai ser agora? Como é que vai ser? Aí, cheio de garoto em volta assim, eu falei, meu Deus, cheio de Jezebéis aqui, joga por terra. Aí ela viu que eu não estava correspondendo, ela deu um você é crente, não é? Eu, sou crente. Sou crente. Parece que todo mundo saiu assim de perto, ficou só eu lá no recreio, assim, paradinho. Mas eu louvo a Deus. Sabe por quê? É o fruto do Espírito sobre a minha vida. Eu não precisei falar nada, ela já tinha percebido. E não é exatamente assim? Isso é o quê? O fruto do Espírito em nossas vidas. Amém, amados? Então, por que a igreja não é mais como era antigamente? Não sei se você já parou para perguntar. Eu já parei. Nas minhas meditações com Deus, às vezes eu falo, Senhor, por que a igreja não era mais como antigamente? Quem já fez esse tipo de, assim, pelo menos já pensou nisso? Eu já pensei. Não acontece mais milagre. Às vezes você ia, teve uma irmãzinha que veio aqui, eu me lembro, no aniversário da igreja, que ela falou que, tipo assim, mal passava naquela calçadinha ali, a pessoa já caía endemoniada, né? Caía da presença do Espírito Santo. Eu falei, por que a igreja? Quando eu falo igreja, todas as igrejas, não é mais como era antigamente. O porquê? Aonde o crente ia em uma simples reunião de oração e era batizado no Espírito Santo. Simples. Simples. Aonde as evidências se cumprem na vida dele, amado. Será que o Espírito Santo, ele parou com as suas obras, com as suas promessas? Eu parei para refletir nisso, amado. E logo veio uma coisa. Uma coisinha. Tu sabe o que foi, pastor Abel? O fator chamado tempo. Fala, tempo. É o tempo. Sabe por quê? Porque nós temos tempo para tudo. Menos com a oração e menos com a palavra de Deus. Eu trouxe o irmão aqui das portas abertas para a gente dar valor à Bíblia, amados. E a gente brasileiro, às vezes, a gente não dá muito esse valor. Por que o tempo? Entenda uma coisa, igreja. Não é o tempo, se você fala que é o tempo, eu vou falar nessa noite que não é o tempo que te impede de orar. Vocês sabiam? Não é o tempo que te impede de você ler a Bíblia. Não é o tempo que te impede de você vir à casa do Senhor. É somente uma coisa. E você sabe qual é essa coisa? Quem sabe? É o teu coração. Sabia disso? A Bíblia fala o quê? Aonde está o quê? Aí terá o quê? Vai estar o quê? Aonde está o teu coração? Então, nós não podemos falar que é o tempo. Nós temos que ser homem, como fala, né? Sermos mulheres e assumirmos a nossa responsabilidade que nós estamos inventando que é o tempo. Nós temos que assumir a responsabilidade e falarmos que é a gente. Nós.
Então, Deus, Ele não parou de fazer um milagre, não. Deus, Ele não parou, vamos falar assim para a gente entender nessa noite, de batizar a pessoa no Espírito Santo. Deus não parou. É o nosso coração aonde está centrado. É isso, igreja. Deus não está em silêncio para cumprir a sua promessa, que é o Espírito Santo na vida da igreja. Muitas das vezes, sabe o que é? É a sua Bíblia que está fechada, cheia de poeira. E está no Salmo 23 e no Salmo 91. É isso, somente isso. Igreja, a oração, a leitura da palavra de Deus, a busca do Espírito Santo é um modo de vida e não é uma saída de emergência. E hoje as pessoas estão vendo a igreja evangélica como uma saída de emergência, como fonte ou ponte de refúgio, né? Como mercadores da fé, como algumas igrejas têm se pregado aí. Eu vou para a igreja para receber algo de Deus, para receber o meu milagre. Não estou falando que Deus não faça, que Deus faz. Ele faz, Ele é poderoso para fazer, o qual nós temos pregado, orado aqui todas as quinta-feiras. Mas hoje a igreja virou como mercado da fé. E a igreja, amado, não é mercado da fé. Se você acha que a igreja é mercado da fé, você está enganado. Não é. Não é. Igreja, você nunca entenderá quem você é, até que entenda quem é a pessoa do Espírito Santo na sua vida, nas nossas vidas, na minha vida. Então, quando o Espírito Santo está presente em cada crente, ele ama seu irmão, amados. E não há disputa entre nós, a não ser para quem vai ser mais amável. Aí sim, essa disputa é aceita. Eu vou disputar com o irmão Josias para eu amar mais a Jaira. Isso pode. Essa disputa pode. Quem quer fazer essa disputa aí? Quem está disponível? Eu vou amar a Ione mais do que o diácono Francisco. Eu vou amar o Renatinho mais do que o diácono Márcio. Eu vou disputar quem vou levar de carona a irmã Ione na casa dela. Eu vou disputar a carona que eu passo em frente à casa daquela irmã, daquele irmão. Eu vou disputar. Não, hoje sou eu. Isso vale. Isso é muito válido. Agora só não é válido para lugar, sabe o quê? De disputa. Aí não. Façam o Espírito Santo seu cine nas suas vidas. Ser o norte de seus esforços. Façam que nem Moisés, quando ele escreveu Êxodo no capítulo 33, no versículo 15, que é uma das passagens que eu mais amo. Se não fores conosco, não nos enviareis. Senhor, se a tua presença não for, eu nem quero ir. Moisés acabou o problema dele ali. Mas ele falou, se a tua presença não for, eu não quero ir. Igreja do Senhor, quando nós perdemos o interesse pela palavra, isso é um sintoma muito grave mesmo. Se é um sintoma que nós estamos perdendo o interesse do Espírito Santo, a presença dele nas nossas vidas. Isso é muito grave. Igreja do Senhor não precisa de oradores, como tem aí, motivacionais. Ou que tem um monte aí. Todo mundo vai sair daqui vencedor. Pega a palavra, né? Os caras vão distorcendo. A igreja do Senhor, ela necessita urgentemente, sabe de quê? De homens
e mulheres cheios do Espírito Santo que levam a verdade, amados. É isso que a igreja do Senhor ela está precisando. Ela não precisa falar, ó, tu vai lá, tu vai conseguir, não. Ela precisa de homens e mulheres que assumam a responsabilidade, o chamado que Deus chamou para eles serem, e serem cheios do Espírito Santo. Porque no céu entrará, sabe o quê? Pecadores, igual a mim, igual a você, arrependido. E não oradores motivacionais. Não pessoas motivacionais. E nem uma igreja motivada. E nem uma igreja preguiçosa. Que Deus não chamou a sua igreja para ser preguiçosa. E quanto mais preguiçoso o homem for, amado, se nós pararmos para analisarmos isso, melhor seria o seu sermão, não seria? Se o Espírito Santo ele trabalhasse apenas por meio de oradores motivacionais, quanto menos lêssemos a Bíblia, menos meditássemos sobre elas, seríamos mais crentes, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então, se fosse errado citar livros, não seria ordenado, sabe o quê? Como a Bíblia fala, dedica-se à leitura. Com certeza somos convidados nessa noite a meditar na Bíblia e nos entregar à oração. E quando nós começarmos a entendermos isso, essas coisas, podemos esperar a aprovação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele não envia ninguém à colheita para dormir. Não envia. John Piper, eu gosto muito desse pregador, que ele dizia, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ela se vai com a ausência da palavra. E é exatamente isso. Se a fé vem pelo ouvir, de nós aprendermos, né, de ouvirmos a palavra de Deus, então ela também pode ir quando a gente não ouve e quando a gente não procura praticar essa palavra, amados. Nós temos que ser a palavra de Deus, amado, que o mundo está esperando. Nós temos que ser isso. Aquele pregador que faleceu, eu esqueci o nome dele, que sempre está falando, o Billy Graham, que nós temos que ser a palavra de Deus nesse mundo. Nós temos que ser os sermões que nós estamos pregando. Nós temos que ser os louvores que nós estamos entoando. E eu me lembro de um ministro, eu já falei isso aqui, que ele falou, Robson, o crente, a hora que ele mais mente é na hora do louvor. Falei, que é isso, varão? É. E é verdade. É verdade, sim ou não? Não é não? Não é? Abro mão dos meus sonhos. Abro mão o quê? Das minhas o quê? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, também Ele é sendo Deus, né? Amado, eu já falei isso, mas é bom a gente repetir, né? Para a gente sempre estar ligado. Sempre tem gente nova, né? Para ouvir. Mas se a gente não abre mão nem de vir para a escola bíblica, que a gente vai abrir mão dos nossos sonhos? A gente não é mentiroso. Me desculpa. Tá falando que eu sou mentiroso. Não é, amados? Sim ou não? Mas eu trabalhei, eu estou muito cansado. Amados, é isso. Se a gente não abre mão nem de um negocinho, vai abrir a mão do negoção. Por isso que a Bíblia fala o quê? Ser fiel no pouco. Será que nós estamos sendo fiel no pouco? Nós queremos só o muito. Quando nós vemos esses caras, heróis da fé, como Moisés, Abraão, José, esses caras assim, né, que fizeram história.
Nós queremos ser só eles, só lá. Mas não aqui. Entendeu? Para eles, eu falei até hoje na EBD que para eles ser o que Deus chamou para eles serem, eles tinham que mudar algumas coisas na vida deles. Sim ou não? E será que a gente quer mudar? Hã? Será? Eu sei que a mudança, amado, ela assusta. Às vezes traz medo. Às vezes a mudança traz insegurança. Mas para nós vivemos o propósito de Deus sobre as nossas vidas, a gente tem que mudar. Isso em todos os aspectos. Ministerial, espiritual, profissional, todo. Você quer viver o que o Espírito Santo tem sobre a sua vida? Então, algumas coisinhas têm que ser mudado. Amém ou não amém? Quando eu vejo Pedro, vejo Natanael, vejo Filipe, quando eu vejo os evangelhos, eles eram uma pessoa, né? Você pode notar, Pedro, Filipe, Natanael, lê lá o evangelho. Eles eram um tipo de pessoas. Mas quando vocês vão ler Atos dos Apóstolos, eles foram homens totalmente diferentes. Pareciam ser os mesmos. Eles tinham os mesmos nomes, mesma identidade, mesmo CPF. Eles tinham os mesmos rostos. Eles tinham os mesmos gestos. Pareciam ser os mesmos, mas não eram. Pedro, ainda impetuoso. Natanael, ainda pensativo. Filipe, ainda discreto. Nós podemos até pensar, aqueles que duvidaram na Galileia, sim. Aqueles que discutiram em Cafarnaum, sim. Aqueles que fugiram no Getsemane, sim. Será que são os mesmos homens quando vocês lêem Atos dos Apóstolos? Não. Sabe por quê? Espírito Santo na vida deles, amados. Porque eles não são os mesmos homens. Porque eles não foram os mesmos homens em Atos dos Apóstolos. Porque eles tiveram um encontro com o Espírito Santo. E é por isso, nessa noite, se você teve um encontro com o Espírito Santo, você não pode ser mais a mesma pessoa. Não pode. Ah, porque você não conhece a minha luta, e você também não conhece a minha? Você não sabe quem é a minha esposa e meu esposo, o meu chefe, não sei, o meu cachorro, não sei, a formiguinha, não sei, também você não sabe. Amados, entenda uma coisa. O diabo, ele não vai se converter. Não vai. É você que tem que se converter. Sou eu. Não espere uma atitude de uma pessoa ímpia. Não espere, é boa. Ah, eu estou... Pô, mas ela agiu dessa forma. Vai agir de outras formas também. Sabe por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo é você que tem que ser diferente. É você que tem que ser o quê? O sal, o quê? Então é você que tem que chegar e fazer a diferença. Não é aquela pessoa que está xingando, que está no mundão, que está alguém na tua família esperando alguma coisa. Não é. Delas sempre vai ter atitudes a qual Deus vai reprovar. Mas você que tem o Espírito Santo,
É você que tem que se converter dia após dia. Eu que tenho o Espírito Santo que tem que me converter dia após dia. Que tem que ter o fruto do Espírito. E é difícil, amado. É difícil. É difícil. É muito difícil. Nessa semana, eu me lembro do sonho do diácono Mauro. Eu me lembrei. Ô pastor, eu tive um sonho com o senhor que você estava se estressando e iria até brigar, não era? Então, se lembra? Eu me lembrei disso essa semana. De verdade, a minha esposa sabe que eu estou falando. O pastor Josiclei, da Portas Abertas, ele foi orar comigo na quinta-feira de madrugada, e o Espírito Santo levou a ele orar sobre a minha vida, sobre o fruto do Espírito. Eu falei, meu Deus, e é verdade. Domínio próprio, a coisa mais difícil da vida. Falei, vou sair daqui para eu não me estressar. Me lembrei do sonho. Depois o pastor Josiclei ratificou aquilo que o diácono Mauro havia sonhado. Semana foi difícil para mim, onde é que eu tinha que praticar, amado? O fruto do Espírito. Praticar. Amado, se eu não praticasse, eu acho que eu não estava empregado hoje. Não estava, não. Não estava. Porque esses homens que eu acabei de falar, Pedro, Natanael, Filipe, amados, porque eles não são mais o mesmo, como eu falei, porque eles receberam o Espírito Santo sobre a vida dele. Sentaram-se aos pés dos reis. Dentro deles, amado, havia um fogo que não se encontra aqui na terra. Cristo os ensinou, o Pai o perdoou. O Espírito Santo, amado, habita neles. Eles não são mais o mesmo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, que nós somos morada do quê? Do Espírito Santo, amado. E que se nós somos morada, é porque o Espírito Santo que habita em nós. Nós não sentimos o quê? A presença dele, não é a presença. Uma coisa é eu sentir a presença do diácono Márcio, que está do meu lado. Uma coisa é o diácono Márcio ficar dentro de mim. É uma coisa totalmente diferente. Então, o Espírito Santo, ele não está do teu lado. O Espírito Santo está dentro de você, fazendo morada. Ele mora em você. Amém ou não amém? Então, Cristo não chamou a igreja para ser eficiente, para ser grande, para ser próspera. O Espírito Santo, ele chamou a igreja para ser fiel. E é isso que eu quero discutir nessa noite para a gente encerrarmos, que tem gente já dormindo aqui. Amém ou não amém? Quem está dormindo, dá um glória a Deus. Sempre tem um. Entendeu? Quem está dormindo, fica todo mundo quieto. Velho, é o contrário, viu? Só para a gente, eu sei que às vezes dá sono mesmo, ainda mais que eu não descansei hoje. Eu descansei, é só a Jaqueline que não descansou, né, amor? Então, o tópico que nós vamos discutir nessa noite, para a gente encerrar, para eu parar de encher o saco de vocês aqui, é o que é. Cristo não chamou a igreja para ser eficiente, nem grande, nem próspero. O Espírito Santo chamou para ser fiel. O principal ministério do Espírito Santo, amados, não é nos encher de emoções, mas criar em nós, sabe o quê? O caráter de Cristo nas nossas vidas. É isso. Ele não veio, hoje eu fui para o culto, me arrepiei. Oxalá, começa até, né? Falar em mistério, rodar no poder, né? O Espírito Santo não veio para isso. Sabe por quê? Porque hoje o culto não foi bom, o pregador não foi bom, o louvor não foi bom. Amados, entenda uma coisa, o culto não é para você. O culto não é para você. O culto é para Deus. Se o louvor não foi legal,
me desculpe que eu vou falar, o problema é teu. Se a pregação não atingiu suas expectativas, eu quero ir para a igreja, que eu quero receber uma palavra, e não foi nada disso que eu recebi. O problema é teu, amados. E Deus não vai mudar. Se você vê nessa noite, porque você precisa ouvir isso. E eu preciso também, mais do que pregar, viver isso, que é uma das coisas mais difíceis. Toda vez quando eu prego isso, eu sou confrontado durante a semana ou antes. O diabo, ele não é onisciente. Ele é bom de probabilidade. Ele tem a probabilidade de, se aquele pastor chato pra caramba, subir naquele altar e falar, e somente um coração ser atingido, mas eu vou te sair, vou encher o saco dele. Ele trabalha com essas coisinhas. Então, amado, o Espírito Santo, ele não nos enche de emoções. Ele está aqui, sabe o quê? Para criar em nós o caráter de Cristo. É isso. E o caráter começa onde? Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz, para a gente correr aqui. Se quiser colocar aqui, projetar aqui, a Gabi já sabe, não é em inglês não, tá? É só no português, tá? Que fala assim, fala aí, igreja, só para eu beber água aqui, fala aí. E o caráter, ele começa onde? Lucas, capítulo 9, verso 23. Tomar a cruz significa o quê? Levar o instrumento de execução até o lugar da crucificação. E quem estava sendo levado até a cruz, amado? Cristo. E o quê? Com nossos pecados. Erros, desejos pecaminosos. Cristo está dizendo aqui, se nós fazemos provisão para a carne, se nós somos amigos do mundo, se nós fazemos pacto com enganadores, não temos nenhuma promessa do Espírito Santo, amados. Então, aonde não há vida santa, não há lugar para o Espírito Santo nas nossas vidas. Cristo está dizendo aqui, mais uma vez, nesse versículo, é o quê? Toma sua cruz. Porque ele pegou sua cruz. E depois Cristo disse o quê? Siga-me. Ele está falando, siga-me. O que quer dizer esse verbo aqui nesse versículo? Ande por onde eu andei. É isso. Quem quer andar aonde Cristo andou? É isso. Ande por onde eu andei. Igreja, caminhe por onde eu caminhei. Isso é tremendo. Faça o que eu fiz. Igreja do Senhor, reproduza as obras que eu realizei aqui na terra. Exatamente esse versículo quer dizer exatamente isso. Caminhe, ande, fale por onde ele andou, igreja. Em João, no capítulo 14, verso 6, diz, eu sou o quê? O caminho. Ou sou o quê? Ninguém vê o Pai, senão por... O coração é para o reino da vida. Mas sem o Espírito Santo, igreja, o que conhece da vida verdadeira? Nada. Se o Espírito Santo se foi, a morte reina. E a igreja morre. E a igreja não frutifica. Portanto, precisamos rogar por Ele, para que habite em nós.
E não podemos descansar, amados. Não podemos dormir. Não podemos ser preguiçosos até que Ele venha. Se queremos que o Espírito Santo habite em nós e queremos a evidência do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, primeiro, trate a Ele como Ele deve ser tratado. É isso. Adore como o Senhor Deus digno é de adoração. Que toda honra, toda glória é dada a esse Deus. Nunca trate o Espírito Santo como ele se fosse um objeto na sua vida. Nunca trate. Não trate ele como se fosse um mito. Reverencie o Espírito Santo. Ele é Deus. Deixa ele ser Deus em você. Deixa ele habitar em você. Age em conformidade com a obra dele. Em João, no capítulo 14, verso 6. Quer dizer, quem quer receber a vida que eu tenho para dar, que nós lemos o quê? Que nós lemos o quê? Eu sou o quê? O caminho, o quê? Ninguém vê o Pai, o quê? Não é isso? Ou não? Quem quer receber a vida que eu tenho para dar, nesse versículo quer dizer exatamente isso. Quem quer receber a vida para dar que eu tenho, caminho por onde eu caminhei. Também vivam a verdade que eu vivi. E vocês receberão a vida que eu tenho para dar. É exatamente isso. Quem quer a vida de Cristo, coloque de pé. Quem não quer, fique sentado. Cadê os músicos? Ione, eu sei, pode ficar em paz. Eu entendo. Não é isso. Eu entendi, Ione, pode ficar em paz, não é isso. Ione Ciliana. Não é isso, vocês entenderam. Amém. Não. Hã? Amém? O Ministério de Louvor já está ciente, pegaram? Agora você melhorou, né, Mauricinho? Agora você melhorou, viu? Aí, só me deixar aqui na mão. Eu nervoso e ele estava com fome, né? Vai ver, vai ficar sentado 10 anos. Então, amados, quem quer a vida de Cristo, então reproduza o que ele reproduziu aqui na terra. E eu quero essa vida de Cristo na minha vida, amados. Eu quero a cada dia. Não é só porque hoje eu sou um pastor, não. Porque eu sou tentado, tenho as mesmas emoções que você tem. Eu falo, Senhor, eu quero reproduzir a tua vida na minha vida, Pai. Às vezes é difícil, não é? Nós tomamos uma atitude de um cristão, de uma pessoa que tem o Espírito Santo. Mas quem habita em nós não é ignorância. Não é incredulidade. Quem habita em nós não é as expectativas desse mundo. Quem habita em nós é o Espírito Santo. É Ele que faz morada nas nossas vidas. É por isso que quando a pessoa fala assim, você, Ivone, está passando vários problemas, e você sempre está rindo. Sabe por quê, mãe? Porque é o Espírito Santo. Eu me lembro que eu passei um período muito difícil na minha vida, que a Jaqueline estava com mioma, ela tirou 2 miomas e meio, né? 2 miomas e meio, né? Hã? Fez 2 cirurgias, mas tirou cada miomão, né? E o meu pai estava com câncer. E eu estava fazendo faculdade, eu queria trancar ela, porque eu não tinha cabeça, não tinha. Pô. Era trabalho, inca, ver a minha esposa assim doente. De cabeça eu teria, mas eu teria. E eu me lembro que uma colega minha falou assim,
Robson, lá no meu trabalho, você está passando por isso tudo, mas você continua assim, rindo, alegre. E eu falei, sabe por que eu tô assim? Que é o Espírito Santo. Essa é a diferença na sua vida. Tu já percebeu que tem pessoas que passam por um problema muito menor do que o teu e ela tenta se matar ou até se mata? E você passando, um mundo caindo, e você está aqui hoje, você está rindo, está brincando. Sabe por que você é assim? Porque o Espírito Santo habita na tua vida. Então deixa que o Espírito Santo habite, fale por você, julga por você. Seja que ele vá à tua frente. Deixa ele falar. Deixa ele ser o justificador na sua vida. Deixa ele ser o seu advogado. Amém? Quero orar sobre a tua vida. Senhor Deus e Pai, nós temos, Senhor, o Espírito Santo, meu Pai. E nós queremos ter, Senhor, a atitude, Senhor, de um cristão, meu Pai. Às vezes esse mundo tão perverso, Senhor, que às vezes o mundo está esperando algo da gente diferente, Senhor. Se nós somos seres humanos, nós somos errantes, mas nós queremos ser verdadeiramente ser o sal dessa terra, Senhor. Quando aquela pessoa encher o nosso saco, tirar a nossa paciência, e a gente querer até desejar, até matar essa pessoa, meu Pai. Muitas das vezes nós somos sanguinários, meu Pai. Nós queremos, às vezes, desejamos o mal, Senhor. Ah, Senhor, que esse desejo, Senhor, de vingança, esse desejo, às vezes, de ódio, Senhor, esse desejo de justiça, Senhor, não possa reproduzir isso, mas possa ser jogado por terra, meu Pai. Nós queremos, Senhor, ter a Tua presença sobre as nossas vidas, porque nós queremos ser diferentes, Senhor. Então, meu Pai, nós queremos ser a luz desse mundo, meu Pai. Nós queremos ser, sim, meu Pai, a Bíblia que o mundo não lê, meu Pai. Nós queremos ser esse tipo de pessoas, meu Pai. Então, nos ajuda, Espírito Santo, e nos capacita a ser homens e mulheres de Deus, cheios do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor Wilson, vem cá dar a bênção. Coroas ao Cordeiro, e a eles cantam, Tu és digno de tudo, Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Tu és digno de tudo, Ele é. Tu és digno de tudo, só Tu és Senhor, pois tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, Tua é a glória. Coloca as mãos no seu coração, meu irmão. Querido Deus e amado Pai, te damos graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nessa noite e por tudo que o Senhor vai fazer, meu Pai. Toma cada um de nós nas Tuas mãos. Não despeça seu povo, meu Pai, com as mãos vazias, mas que eles venham levar o Teu Espírito Santo, que é o mais importante nas nossas vidas. É o que te pedimos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Coloca as mãos no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Vá em paz e Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.